No meio da escuridão que baixou sobre esta terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ficar totalmente extinta. Em todas as épocas houve testemunhas de Deus, homens que guardavam no seu íntimo a fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Escritura Sagrada como a única regra de vida e que santificavam o verdadeiro sábado. A posteridade nunca saberá quanto o mundo deve a estes homens. Foram estigmatizados como hereges, os seus motivos foram impugnados, o seu caráter criticado e os seus escritos suprimidos, difamados ou mutilados. Contudo, permaneceram firmes e, século após século, mantiveram a fé na sua pureza como um sagrado legado às gerações futuras. A história do povo de Deus durante os séculos de trevas que se seguiram à supremacia de Roma está escrita no céu, mas ocupa pouco espaço nos registros humanos. Poucos sinais da sua existência se podem encontrar, a não ser nas acusações dos seus perseguidores. Foi tática de Roma apagar todos os vestígios das dissidências às suas doutrinas ou aos seus decretos. Ela procurava destruir tudo o que considerasse herético, quer fossem pessoas, quer escritos. Manifestações de dúvida ou questões postas quanto à autoridade dos dogmas papais eram suficientes para tirar a vida ao rico ou ao pobre, ao nobre ou mesmo ao humilde. Roma também se esforçava por destruir todos os registros na sua crueldade para com os que discordavam dela. Os concílios papais decretavam que livros ou escritos que tivessem relatos desta natureza fossem lançadas às chamas. Antes da invenção da imprensa, os livros eram poucos e de material pouco favorável à preservação. Portanto, pouco havia a fazer para impedir que os romanistas levassem a efeito a sua intenção. Nenhuma igreja, dentro dos limites da jurisdição romana, ficou muito tempo sem ser perturbada no prazer da liberdade de consciência. Assim que o papado obteve o poder, estendeu os braços para esmagar todos os que se recusassem a reconhecer o seu domínio e, uma após outra, as igrejas submeteram-se ao seu governo. Na Grã-Bretanha, o cristianismo primitivo lançou raízes muito cedo. O evangelho recebido pelos bretões nos primeiros séculos ainda não estava corrompido pela apostasia romana. A perseguição dos imperadores pagãos, que se estendeu mesmo até à costa distante, foi a única dádiva que a primeira igreja da Bretanha recebeu de Roma. Muitos dos cristãos, fugindo da perseguição na Inglaterra, encontraram refúgio na Escócia. Daí a verdade ser levada à Irlanda, sendo em todos estes países recebida com alegria. Quando os saxões invadiram a Bretanha, o paganismo conseguiu o domínio. Os conquistadores consideravam um desprezo serem instruídos pelos seus escravos e os cristãos foram obrigados a retirar-se para as montanhas e os pântanos. Mesmo assim, a luz escondida por algum tempo continuou a brilhar. Na Escócia, um século mais tarde, brilhou com um fulgor que se estendeu até às terras bem distantes. Da Irlanda veio o piedoso Columba e os seus colaboradores, os quais, reunindo à sua volta na solitária ilha de Iona, os crentes dispersos fizeram desta o centro do seu trabalho missionário. Entre estes evangelistas estava um observador do sábado bíblico, e assim esta verdade foi introduzida entre o povo. Estabeleceu-se uma escola em Iona, de onde saíram missionários não só para a Escócia e a Inglaterra, mas para a Alemanha, a Suíça e até mesmo para a Itália. Roma, porém, fixara os olhos na Bretanha e resolveu-la pô-la sob a sua autoridade. No século VI, os seus missionários empreenderam a conversão dos saxões que viviam no paganismo. Foram bem recebidos pelos orgulhosos bárbaros e levaram muitos milhares de pessoas a praticar a fé romana. O trabalho progredia e os dirigentes papais e os seus conversos encontraram os cristãos primitivos. Constatou-se então um eloquente contraste. Os últimos eram simples, humildes no seu caráter, a sua doutrina e as suas maneiras de ser estavam de acordo com as Escrituras, enquanto os primeiros manifestavam a superstição, a pompa e a arrogância do papado. O emissário de Roma exigiu que estas igrejas cristãs reconhecessem a supremacia do soberano pontífice. Os bretões responderam humildemente que desejavam amar todos os homens, mas que o Papa não tinha direito à supremacia na Igreja e que só lhe poderiam prestar a submissão devida a qualquer seguidor de Cristo. Fizeram muitas tentativas para se conseguir a sua submissão, mas esses humildes cristãos, espantados com o orgulho demonstrado pelos seus emissários, contestavam firmemente que não conheciam outro mestre senão Cristo. Revelou-se então o verdadeiro espírito do papado.
Disse o chefe romano: se não receberem irmãos que vos trazem paz, receberão inimigos que vos trarão guerra. Se não se unirem conosco para mostrar aos saxões o caminho da vida, receberão deles o golpe de morte. Isto não era uma simples ameaça. Usaram a guerra, a intriga e o engano contra as testemunhas de uma fé bíblica, até que as igrejas da Bretanha foram destruídas ou obrigadas a submeter-se à autoridade do Papa. Em terras que ficavam fora da jurisdição de Roma, existiram durante muitos séculos grupos de cristãos que permaneceram quase totalmente livres da corrupção papal. Estavam rodeados de pagãos e, no decorrer dos séculos, foram afetados pelos seus erros, mas continuaram a considerar a Bíblia como a única regra de fé, aceitando muitas das suas verdades. Estes cristãos acreditavam na perpetuidade da lei de Deus e observavam o sábado do quarto mandamento. Havia igrejas que se mantinham nesta fé e prática na África Central e entre os arménios, na Ásia. Mas de entre os que resistiram ao cerco, cada vez mais apertado do poder papal, os valdenses ocuparam uma posição de destaque. A falsidade e a corrupção papal encontraram a mais decidida resistência na própria terra em que o poder papal tinha estabelecido a sua sede. Durante séculos, as igrejas do Piemonte mantiveram-se independentes, até que chegou a altura em que Roma insistiu em submetê-las. Depois de lutas inúteis contra a tirania, os dirigentes destas igrejas reconheceram com relutância a supremacia do poder a que todo o mundo parecia render homenagem. Houve alguns, entretanto, que se recusaram a ceder à autoridade do Papa ou dos prelados. Estavam decididos a manter a sua fidelidade a Deus e a preservar a pureza e simplicidade da fé. Houve separação. Os que se apegaram à antiga fé retiraram-se. Alguns, abandonando os Alpes nativos, içaram a bandeira da verdade em terras estrangeiras. Outros retiraram-se para os vales afastados e para as fortalezas das montanhas e ali preservaram a liberdade de prestar culto a Deus. A fé que durante muitos séculos tinha sido mantida e ensinada pelos cristãos valdenses apresentava um marco contraste com as falsas doutrinas que Roma apresentava. A sua crença religiosa baseava-se na palavra escrita de Deus, o verdadeiro documento religioso do cristianismo. Mas aqueles humildes camponeses, no seu refúgio escondido, excluídos do mundo e presos à labuta diária entre os seus rebanhos e as vinhas, não tinham por si só chegado à verdade, que estava em oposição com os dogmas e as heresias da Igreja apóstata. A fé que praticavam não era nova. A sua crença religiosa era a herança dos seus pais. Lutavam pela fé da Igreja Apostólica, a fé confiada aos crentes de uma vez para sempre. A Igreja no deserto e não a orgulhosa hierarquia entronizada na grande capital do mundo era a verdadeira Igreja de Cristo, a depositária dos tesouros da verdade que Deus tinha confiado ao seu povo para serem dados ao mundo. Entre as principais causas que levaram a Igreja verdadeira a separar-se da Roma estava o ódio desta para com o sábado bíblico. Conforme tinha sido predito pela profecia, o poder papal lançou a verdade por terra. A lei de Deus foi lançada no pó, enquanto se exaltavam as tradições e os costumes dos homens. As igrejas que estavam sob o governo do papado foram forçadas a honrar o domingo como dia santo. No meio do erro e da superstição que prevaleciam, muitos, mesmo entre o verdadeiro povo de Deus, ficaram tão desorientados que, ao mesmo tempo que observavam o sábado, afastavam-se do trabalho também no domingo. Mas isso não satisfazia os chefes papais. Exigiam não só que o domingo fosse santificado, mas também que o sábado fosse desrespeitado. E com a mais violenta linguagem denunciavam os que ousavam honrá-lo. Era unicamente fugindo ao poder de Roma que alguém poderia, em paz, obedecer à lei de Deus. Os valdenses foram os primeiros entre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, tinham a Bíblia manuscrita na língua materna. Tinham a verdade incontaminada e isto fazia deles um objeto especial do ódio e da perseguição. Declaravam que a Igreja de Roma era a Babilónia apóstata do Apocalipse. E, pondo a sua vida em perigo, levantavam-se para resistir às suas corrupções. Oprimidos por prolongada perseguição, alguns comprometeram a sua fé, cedendo pouco a pouco nos princípios que os distinguiam, enquanto outros mantinham a verdade firmemente.
Durante séculos de trevas e apostasia, houve pessoas entre os valdenses que negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens como sendo idolatria e guardavam o verdadeiro sábado. Conservavam a sua fé, apesar das mais atrozes tempestades da oposição. Mesmo quando foram perseguidos pela espada dos saboianos e queimados pela fogueira romana, mantiveram-se sem hesitação ao lado da palavra de Deus e da sua honra. Por detrás das elevadas proteções das montanhas, que sempre têm sido o refúgio dos perseguidos e oprimidos, os valdenses encontraram um esconderijo. Ali se manteve a luz da verdade a brilhar por entre as trevas da Idade Média. Ali, durante 1000 anos, houve testemunhas da verdade que mantiveram a antiga fé. Deus tinha providenciado para o seu povo um santuário de majestosa grandeza, de acordo com as extraordinárias verdades confiadas à sua guarda. Para os fiéis exilados, as montanhas eram um símbolo da imutável justiça de Jeová. Eles dirigiam a atenção dos seus filhos para as alturas, na sua imutável majestade, e falavam-lhes daquele em quem não há mudança nem sombra de variação, cuja palavra é tão perdurável como os montes eternos. Deus tinha estabelecido firmemente as montanhas e cingira-as de fortaleza. Nenhum braço, a não ser o do poder infinito, podia movê-las do lugar. De igual maneira, Ele tinha estabelecido a sua lei, fundamento do seu governo no céu e na terra. O braço do homem poderia atingir os seus semelhantes e destruir a sua vida, mas esse braço seria tão impotente para arrancar as montanhas do seu fundamento e precipitá-las no mar, como para mudar um preceito da lei de Jeová ou anular qualquer uma das suas promessas feitas aos que cumprem a sua vontade. Na fidelidade para com a sua lei, os servos de Deus deviam ser tão firmes como as imutáveis colinas. As montanhas que circundavam os fundos vales eram testemunhas constantes do poder criador de Deus e a afirmação sempre infalível do seu cuidado protetor. Esses peregrinos aprenderam a amar os símbolos silenciosos da presença de Jeová. Não condescendiam com murmurações por causa das dificuldades por que estavam a passar. Nunca se sentiam abandonados na solidão das montanhas. Agradeciam a Deus por lhes ter providenciado um local onde se podiam refugiar do ódio e da crueldade dos homens. Regozijavam-se diante dele pela liberdade de lhes prestar culto. Muitas vezes, quando perseguidos pelos inimigos, a fortaleza das montanhas tinha provado ser uma defesa segura. Sobre os rochedos elevados, eles entoavam louvores a Deus e os exércitos de Roma não podiam fazer nada para silenciar os seus cânticos de ações de graças. A vida espiritual desses seguidores de Cristo era pura, simples e fervorosa. Eles punham acima de casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida os princípios da verdade. Procuravam cuidadosamente gravar esses princípios no coração dos jovens. Desde a mais tenra infância, os jovens eram instruídos nas Escrituras e ensinados a considerar os requisitos da lei de Deus como santos. Como os exemplares das Escrituras Sagradas eram raros, as suas preciosas palavras eram confiadas à memória. Muitos eram capazes de repetir longas porções tanto do Antigo como do Novo Testamentos. Os pensamentos de Deus associavam-se ao sublime cenário da natureza e às humildes bênçãos da vida diária. As crianças aprendiam a olhar com gratidão para Deus como o doador de todo o auxílio e de todo o ânimo. Os pais, ternos e afetuosos, amavam tão sabiamente os filhos que não permitiam que se habituassem à condescendência própria. Diante deles estava uma vida de provações e dificuldades, talvez a morte como mártires. Por isso eram ensinados desde a infância a suportar dificuldades, a sujeitar-se à autoridade e, apesar disso, a pensar agir por si mesmos. Muito cedo eram ensinados a assumir responsabilidades, a serem cuidadosos no falar e a compreender a sabedoria do silêncio. Uma palavra indiscreta que deixassem cair no ouvido dos inimigos poderia pôr em perigo não somente a vida daquele que falava, mas a de centenas dos seus irmãos, pois, tal como lobos à caça da presa, os inimigos da verdade perseguiam os que ousavam reclamar liberdade para a fé religiosa. Os valdenses tinham sacrificado a prosperidade temporal por amor à verdade e com paciência perseverante trabalhavam para ganhar o seu sustento.
Cada recanto de terra arável entre as montanhas era cuidadosamente aproveitado. Fazia-se com que os vales e as encostas menos férteis das colinas também produzissem. A economia e a rigorosa renúncia de si próprio faziam parte da educação que os filhos recebiam como o seu único legado. Ensinava-se-lhes que Deus tinha designado a vida para ser uma disciplina e que as suas necessidades só poderiam ser supridas mediante trabalho pessoal, provisão, cuidado e fé. O processo era trabalhoso e cansativo, mas saudável, precisamente aquilo de que o homem necessita no seu estado decaído, escola que Deus providenciou para o seu ensino e crescimento. Ao mesmo tempo que os jovens se habituavam ao trabalho e às asperezas, não negligenciavam a cultura do intelecto. Era-lhes ensinado que todas as suas capacidades pertenciam a Deus e que todas deveriam ser aperfeiçoadas e desenvolvidas para o seu serviço. As igrejas valdenses, na sua pureza e simplicidade, assemelhavam-se à igreja dos tempos apostólicos. Rejeitando a supremacia do Papa e dos prelados, mantinham a Bíblia como a única autoridade suprema, infalível. Os seus pastores, diferentes dos altivos sacerdotes de Roma, seguiam o exemplo do seu mestre, que veio não para ser servido, mas para servir. Alimentavam o rebanho de Deus, guiando-os às verdes pastagens e fontes vivas da sua santa palavra. Longe dos monumentos da pompa e do orgulho humanos, o povo reunia-se, não em igrejas sumptuosas ou em grandes catedrais, mas à sombra das montanhas, nos vales alpinos, ou em tempo de perigo, em alguma fortaleza rochosa, para escutarem as palavras da verdade proferidas pelos servos de Cristo. Os pastores não só pregavam o Evangelho, mas visitavam os doentes, doutrinavam as crianças, repreendiam os que erravam e trabalhavam para resolver as questões e promover a harmonia e amor fraternal. Em tempos de paz eram sustentados por ofertas voluntárias do povo. Mas como Paulo, o fabricante de tendas, cada qual aprendia um ofício ou uma profissão mediante os quais, sendo necessário, providenciariam o seu próprio sustento. Os jovens eram instruídos pelos seus pastores. Embora se desse atenção à cultura geral, estudava-se principalmente a Bíblia. Os evangelhos de Mateus e João aprendiam-se de cor, juntamente com muitas das epístolas. Também se ocupavam em copiar as Escrituras. Alguns manuscritos continham a Bíblia toda, outras apenas breves porções, a que eram acrescentadas algumas explicações simples do texto por aqueles que eram capazes de comentar as Escrituras. Assim eram apresentados os tesouros da verdade, durante tanto tempo ocultos por aqueles que procuravam exaltar-se acima de Deus. Através de um paciente e incansável trabalho, por vezes nas profundas e escuras cavernas da terra, à luz de achotes, as Escrituras Sagradas eram copiadas, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Assim a obra prosseguia, resplandecendo como ouro puro, a vontade revelada de Deus. Só os que estavam empenhados neste trabalho poderiam compreender quanto mais brilhante, clara e poderosa ela era, em consequência das provações que passavam pelo amor que lhes tinham. Anjos celestiais envolviam os fiéis obreiros. Satanás tinha incitado sacerdotes e prelados papais a enterrarem a palavra da verdade sob a escória do erro, da heresia e da superstição. Mas de modo extremamente maravilhoso ela foi conservada incontaminada através de todos os séculos de trevas. Não trazia a marca do homem, mas a impressão divina. Os homens têm-se demonstrado incansáveis nos seus esforços para obscurecer o claro e simples sentido das Escrituras e fazer com que elas contradigam o seu próprio testemunho. Porém, tal como a arca sobre as profundas e encapeladas águas, a palavra de Deus vence as tempestades que ameaçam destruí-la. Assim como a mina tem ricos veios de ouro e de prata ocultos debaixo da superfície, de maneira que todos os que desejam descobrir os preciosos depósitos devem cavar, assim as Sagradas Escrituras têm tesouros de verdade que são revelados unicamente ao perseguidor diligente, humilde e devoto. Deus destinou a Bíblia para ser um compêndio para toda a humanidade na infância, juventude e idade adulta, devendo ser estudada ao longo de todos os tempos. Deu a sua palavra aos homens como uma revelação de si mesmo. Cada nova verdade que se encontra é uma nova revelação do caráter do seu amor. O estudo das Escrituras é o meio divinamente preparado para levar o homem a uma comunhão mais íntima com o seu Criador e a dar-lhe um conhecimento mais claro da sua vontade.
é o meio de comunicação entre Deus e o homem. Embora os valdenses considerassem o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, não eram cegos para a importância de um contacto com o mundo, um conhecimento dos homens e da vida ativa, para expandirem o espírito e avivar a compreensão do mundo que os rodeava. Das suas escolas nas montanhas, alguns dos jovens eram enviados para instituições de ensino em cidades da França ou Itália, onde havia um campo mais vasto para o estudo, o pensamento e a observação do que nos Alpes, onde tinham nascido. Os jovens assim enviados estavam expostos à tentação, testemunhavam o vício, defrontavam-se com os astuciosos agentes de Satanás que lhes queriam impor as mais subtis heresias e os mais perigosos enganos. Mas a educação que receberam desde a infância era capaz de os preparar para tudo isto. Nas escolas para onde iam, não deveriam fazer confidências a quem quer que fosse. A sua roupa era preparada de maneira a poder esconder o seu máximo tesouro, os preciosos manuscritos das Escrituras. Levavam consigo estes manuscritos, que eram fruto de meses e anos de trabalho, e sempre que o podiam fazer, sem despertar suspeita, cautelosamente punham alguma parte ao alcance daqueles cujo coração parecia coberto para receber a verdade. Desde o colo das mães, a juventude valdense tinha sido educada com este propósito em vista. Compreendiam o trabalho e executavam-no fielmente. Ganhavam-se pessoas que se convertiam para a verdadeira fé nessas instituições de ensino e frequentemente os seus princípios eram vistos a influenciar toda a escola. Contudo, os chefes papais não conseguiam, nem com o mais minucioso inquérito, descobrir a fonte da chamada heresia corruptora. O Espírito de Cristo é o espírito missionário. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Era este o espírito dos cristãos valdenses. Compreendiam que Deus exigia deles mais do que simplesmente preservar a verdade na sua pureza, nas suas próprias igrejas, mas que sobre eles repousava a solene responsabilidade de deixarem a sua luz resplandecer junto dos que estavam em trevas. Pelo forte poder da palavra de Deus, procuravam romper o cativeiro que Roma tinha imposto. Os ministros valdenses eram educados como missionários, exigindo-se primeiramente de cada um que tivesse o objetivo de entrar para o ministério a aquisição da experiência como evangelista. Cada um deveria servir 3 anos num campo missionário antes de assumir o encargo de uma igreja no seu país. Este serviço, exigindo logo de início renúncia e sacrifício, era uma introdução apropriada para a vida pastoral numa altura em que punham à prova o caráter. Os jovens que recebiam a ordenação para o trabalho sagrado viam diante de si não a perspectiva de riquezas e glória terrestre, mas uma vida de trabalhos e perigo e possivelmente o destino de mártir. Os missionários iam 2 a 2, como Jesus tinha enviado os seus discípulos. Cada jovem tinha normalmente por companhia um homem de idade e experiência, ficando assim sob a orientação do companheiro, que era responsável pelo seu ensino e esperava-se que seguisse a sua instrução. Estes coobreiros não estavam sempre juntos, mas reuniam-se muitas vezes para orar e aconselhar-se, fortalecendo-se assim mutuamente. Tornar conhecido o objetivo da sua missão seria garantir a derrota, por isso ocultavam cautelosamente o seu verdadeiro caráter. Cada ministro conhecia algum ofício ou profissão e os missionários prosseguiam na obra sob a aparência de vocação secular. Geralmente escolhiam a de mercador ou vendedor ambulante. Levavam sedas, joias e outros artigos que naquele tempo não se compravam facilmente, a não ser em mercados distantes, e eram bem recebidos como negociantes onde teriam sido repelidos como missionários. Elevavam constantemente o seu coração a Deus, pedindo sabedoria para apresentarem um tesouro mais precioso do que o ouro ou as joias. Levavam secretamente consigo exemplares da Bíblia, no todo ou em parte. Quando se apresentasse oportunidade, chamavam a atenção dos fregueses para os manuscritos. Muitas vezes assim se despertava o interesse em ler a palavra de Deus e alguma porção era de bom grado deixada com os que desejavam receber. A obra destes missionários começava nas planícies e nos vales ao pé das suas próprias montanhas, mas estendia-se muito além destes limites. Descalços, com vestes simples e cobertas com o pó do caminho, como eram as do seu mestre, passavam por grandes cidades e penetravam em terras distantes. Por toda a parte espalhavam a preciosa verdade. Surgiam igrejas no seu caminho e o sangue dos mártires testemunhava da verdade.
Um dia ser-nos-á revelada a rica colheita de almas reunidas pelo trabalho destes homens fiéis. Oculta e silenciosa, a palavra de Deus abria caminho através da cristandade e era alegremente recebida nos lares e nos corações. Para os valdenses, as Escrituras não eram simplesmente o registro da maneira como Deus se tinha relacionado com os homens no passado e a revelação das responsabilidades e dos deveres do presente, mas era também o desvendar dos perigos e das glórias do futuro. Acreditavam que o fim de todas as coisas não estava muito distante e, estudando a Bíblia com oração e lágrimas, impressionavam-se mais profundamente com as suas preciosas declarações e com o dever de levar a outros o conhecimento das suas verdades salvadoras. Viam o plano da salvação claramente revelado nas páginas sagradas e encontravam conforto, esperança e paz, crendo em Jesus. À medida que a luz iluminava o seu entendimento e alegrava o seu coração, ansiavam por lançar os seus raios sobre os que estavam nas trevas do erro papal. Viam que, sob a direção do Papa e dos sacerdotes, havia multidões que se esforçavam em vão para obter perdão, afligindo o corpo por causa do pecado da alma. Ensinados a confiar nas boas obras para se salvarem, estavam sempre a olhar para si mesmos, ocupando a mente com a sua condição pecaminosa, vendo-se expostos à ira de Deus, afligindo a alma e o corpo, mas sem conseguir contudo alívio. Almas conscienciosas eram assim enredadas pelas doutrinas de Roma. Milhares abandonavam amigos e parentes, passando a vida nas celas dos conventos. Por meio de frequentes jejuns e cruéis flagelações, das vigílias à meia-da-noite, prostrando-se durante horas cansativas sobre as lajes frias e úmidas da sua sombria habitação, de longas peregrinações, penitências humilhantes e terrível tortura, milhares de pessoas procuravam, inutilmente, obter a paz de consciência. Oprimidos por uma intuição de pecado e perseguidos pelo temor da ira vingadora de Deus, muitos continuavam a sofrer até que a natureza exausta se rendia e, sem um raio de luz ou de esperança, baixavam à sepultura. Os valdenses ansiavam por partir o pão da vida diante destas almas famintas, revelar-lhes as mensagens de paz e das promessas de Deus e apontar-lhes Cristo como a única esperança de salvação. Consideravam falsa a doutrina de que as boas obras podem expiar a transgressão da lei de Deus. A confiança nos méritos humanos faz perder de vista o amor infinito de Cristo. Jesus morreu como sacrifício pelo homem, porque a raça caída não pode fazer nada para se recomendar a Deus. Os méritos de um Salvador crucificado e ressurreto são o fundamento da fé cristã. A nossa dependência de Cristo é tão real e a nossa união com Ele deve ser tão íntima como a de um membro para com o corpo ou a da vara para com a videira. Os ensinos dos papas e dos sacerdotes tinham levado os homens a considerar o caráter de Deus e mesmo de Cristo como severo, sombrio e repulsivo. Representava-se o Salvador como destituído de simpatia para com o homem no seu estado caído, que devia ser pedida a mediação dos sacerdotes e de santos. Aqueles cuja mente tinha sido iluminada pela palavra de Deus ansiavam guiar estas almas a Jesus como o seu bondoso e amigo Salvador que permanece de braços estendidos, convidando a todos a irem junto dele com o seu fardo de pecados, os seus problemas e as suas fadigas. Ansiavam remover os obstáculos que Satanás tinha acumulado para que os homens não pudessem ver as promessas e ir diretamente a Deus, confessando os pecados e obtendo perdão e paz. Com entusiasmo, o missionário valdense desvendava as preciosas verdades do Evangelho diante do Espírito Inquiridor. Citava com precaução as porções cuidadosamente copiadas da Sagrada Escritura. A sua maior alegria era incutir esperança na alma conscienciosa, ferida pelo pecado e que apenas conhecia um Deus de vingança, esperando para executar justiça. Com lábios trêmulos e olhos cheios de lágrimas, muitas vezes com os joelhos curvados, expunha aos seus irmãos as preciosas promessas que revelam a única esperança do pecador. Assim, a luz da verdade penetra em muitas mentes obscurecidas, fazendo recuar a nuvem sombria até que o sol da justiça resplandecesse no coração, transportando saúde nos seus raios. Acontecia frequentemente alguma porção das Escrituras ser lida várias vezes, desejando o ouvinte que fosse repetida, como se quisesse assegurar-se de que tinha ouvido bem. Em especial, desejava-se de maneira ávida a repetição destas palavras: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos não se iludiam em relação às pretensões de Roma. Viam como era vã a mediação de homens ou anjos em favor do pecador. Raiando na sua mente a verdadeira luz, exclamavam com regozijo: Cristo é o meu sacerdote, o seu sangue é o meu sacrifício, o seu altar é o meu confessionário. Entregavam-se inteiramente aos méritos de Jesus, repetindo as palavras: sem fé é impossível agradar-lhe. Nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. A certeza do amor de um Salvador parecia a algumas destas pobres almas agitadas pela tempestade algo demasiado vasto para ser abrangido. Era tão grande o alívio e a inundação de luz que vinha sobre elas que se sentiam como que transportadas ao céu. Punham confiantemente as suas mãos na mão de Cristo e firmavam os seus pés sobre a rocha dos séculos. Todo o medo da morte era afastado. Eram capazes agora de desejar a prisão e a fogueira, se desse modo honrassem o nome do seu Redentor. A palavra de Deus era apresentada e lida em lugares escondidos, algumas vezes a única pessoa, outras a um pequeno grupo que ansiava a luz e a verdade. Mas muitas vezes era passada desta maneira toda a noite. Era tão grande o assombro e a admiração dos ouvintes que o mensageiro da misericórdia frequentemente se via obrigado a parar a leitura até que a mente pudesse apreender as boas novas da salvação. Era frequente que palavras como estas fossem ditas: aceitará Deus em verdade a minha oferta? O seu sorriso brilhará sobre mim? Perdoar-me-á? Lia-se a resposta: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A fé agarrava-se à promessa e ouvia-se a alegre resposta: não mais longas peregrinações, não mais penosas jornadas aos lugares santos. Posso ir a Jesus tal como estou, pecador e ímpio, e Ele não desprezará a oração de arrependimento. Perdoados-te são os teus pecados. Os meus pecados, efetivamente os meus, podem ser perdoados. Uma onda de sagrada alegria enchia o coração e o nome de Jesus era engrandecido com louvores e ações de graças. Estas pessoas felizes voltavam para casa para difundirem a luz, repetir a outros, tão bem quanto podiam, a sua nova experiência de que tinham encontrado o caminho verdadeiro e vivo. Havia um estranho e solene poder nas palavras das Escrituras que falava diretamente ao coração dos que estavam ansiosos pela verdade. Era a voz de Deus e levava a convicção aos que a ouviam. O mensageiro da verdade continuava o seu caminho, mas o seu aspecto de humildade, a sua sinceridade, o seu ânimo e o seu profundo fervor eram assuntos de frequentes comentários. Em muitos casos, os ouvintes não se lhe perguntavam de onde viera ou para onde ia. Ficavam tão emocionados, a princípio pela surpresa e depois pela gratidão e alegria, que não pensavam em interrogá-lo. Quando insistiam com ele para os acompanhar até às suas casas, respondia-lhes que devia visitar as ovelhas perdidas do rebanho. Não seria ele um anjo do céu? Perguntavam. Em muitos casos, o mensageiro da verdade nunca mais era visto. Teria seguido para outros países, ou a sua vida estava a ser consumida em algum calabouço desconhecido, ou talvez os seus ossos estivessem a embranquecer no local onde tinha testificado da verdade. Mas as palavras que deixara atrás de si não poderiam ser destruídas. Estavam a fazer a sua obra no coração dos homens. Os resultados abençoados só no dia do juízo se revelarão plenamente. Os missionários valdenses estavam a invadir o reino de Satanás e os poderes das trevas despertaram para uma maior vigilância. Todo o esforço para o avanço da verdade era observado pelo príncipe do mal e ele excitava os temores dos seus agentes. Os chefes papais viram grande perigo para a sua casa no trabalho destes humildes itinerantes. Se fosse permitido que a luz da verdade resplandecesse sem impedimento, varreria as pesadas nuvens do erro que envolviam o povo e acabaria por dirigir o espírito dos homens unicamente para Deus, acabando talvez por destruir a supremacia de Roma. A própria existência deste povo, mantendo a fé da antiga Igreja, era um testemunho constante da apostasia de Roma e, portanto, excitava o ódio e as perseguições mais atrozes. A sua recusa em renunciar às Escrituras era também uma ofensa que Roma não podia tolerar. E assim foi decidido exterminá-los da terra. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus nos seus lares no meio dos montes. Foram enviados inquisidores para os procurarem, e a cena do inocente Abel
tombando perante o assassino Caim, repetia-se frequentemente. Repetidas vezes as suas férteis terras foram devastadas, destruídas as habitações e capelas, de maneira que onde tinha havido campos florescentes e lares de um povo simples e trabalhador, restava apenas um deserto. Assim como o animal de rapina se torna mais feroz ao provar sangue, a ira dos partidários do Papa acendia-se com maior intensidade com o sofrimento das suas vítimas. Muitas destas testemunhas da fé pura foram perseguidas através das montanhas e apanhados nos vales em que estavam escondidas, rodeadas por enormes florestas e cumes rochosos. Não se poderia fazer nenhuma acusação contra o caráter moral da classe proscrita. Mesmo os seus inimigos declaravam que eles eram um povo pacífico, sossegado e piedoso. O seu grande crime não era quererem adorar Deus segundo a vontade do Papa. Por este crime, toda a humilhação, todo o insulto e toda a tortura que homens ou diabos podiam inventar amontoaram sobre eles. Quando Roma determinou exterminar a odiada seita, foi promulgada uma bula pelo Papa, condenando-os como hereges e entregando-os à chacina. Não eram acusados por serem ociosos, desonestos ou desordeiros, mas declarava-se que tinham uma aparência de piedade e santidade que seduzia as ovelhas do verdadeiro aprisco. Portanto, o Papa ordenava que aquela maligna e abominável seita de perversos, caso se recusasse a renunciar, fosse esmagada como serpentes venenosas. Esperava o altivo potentado ter de responder por estas palavras? Sabia que estavam registadas nos livros do céu para lhe serem apresentadas no juízo? Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, disse Jesus, a mim o fizestes. Essa bula convocava todos os membros da Igreja para se unirem à cruzada contra os hereges. Como incentivo para se empenharem nessa obra cruel, absolvia de todas as penas e todos os castigos eclesiásticos, gerais e particulares. Desobrigava todos os que se unissem à cruzada de qualquer juramento que pudessem ter feito. Legitimava o seu direito a qualquer propriedade que pudessem ter adquirido ilegalmente. E prometia remissão de todos os pecados aos que matassem algum herege. Anulava todos os contratos feitos em favor dos valdenses, ordenava que os seus criados os abandonassem, proibia toda a pessoa de lhes dar qualquer auxílio que fosse e a todos prometia tomar posse da sua propriedade. Este documento revela claramente o espírito que o ditou, e o que nele se ouve é o bramido do dragão e não a voz de Cristo. Os dirigentes papais não queriam conformar o seu caráter com a grande norma da lei de Deus, mas criaram uma norma que lhes fosse conveniente e decidiram obrigar todos a conformarem-se com ela, porque Roma assim o desejava. As mais horríveis tragédias foram ordenadas. Sacerdotes e papas corruptos e blasfemos estavam a fazer a obra que Satanás lhe designava. A misericórdia não encontrava um lugar na sua natureza. O mesmo Espírito que crucificou Cristo e matou os apóstolos, o mesmo que impulsionou o sanguinário Nero contra os fiéis do seu tempo, estava em marcha para exterminar da terra os que eram amados de Deus. As perseguições desencadeadas durante muitos séculos sobre estas pessoas tementes a Deus foram suportadas com uma paciência e constância que honravam o seu Redentor. Apesar das cruzadas contra eles e da desumana carnificina a que foram sujeitos, continuavam a enviar os seus missionários a espalhar a preciosa verdade. Eram perseguidos até à morte, contudo o seu sangue regava a semente lançada e esta não deixou de produzir fruto. Assim os valdenses testemunharam de Deus, séculos antes do nascimento de Lutero. Dispersos por muitos países, plantaram a semente da reforma que se iniciou no tempo de Wycliffe e que cresceu larga e profundamente nos dias de Lutero, e que deve ser levada avante até ao final dos tempos, por aqueles que também estão dispostos a sofrer todas as coisas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo.